maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. O Comparou Comprou na Nissan Osaka está de volta. Venha aproveitar ofertas como estas. Toda a linha Nissan 2020 com taxa zero. Kicks com bônus especial de até R$10.000 ou parcelas de 599. Versa a partir de 49.790 com parcelas a partir de 399. E Frontier com taxa zero e bônus de até R$20.000. Passe agora na Osaka e comprove. Nissan Osaka, uma empresa do grupo JRCA. No trânsito dê sentido à vida. O coração não está em nosso nome. Mas sabe onde ele realmente está? Em nosso atendimento especializado. Está no sorriso de gratidão. Está batendo forte no seu peito. Afinal, foi para mantê-lo assim que nos tornamos o primeiro hospital de Alagoas a cuidar do seu coração. Santa Casa Cardiologia. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Diretor técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM Respire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperhidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região, o Riviera do Lago, um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas, ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados, 82-998010949 ou 41020500. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepes. Rádio Novo Nordeste. Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco na Novo Nordeste com André Pepes.
Muito bom dia, veste bem mesmo. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti Bravo, Praça Bom Conselho, número 41, ao lado da Igreja Velha, telefone WhatsApp 996522678. Estamos ao vivo pelo portal nn1.com.br e você vai aí também no YouTube, nosso canal NN Play, você vai acessar aí, já está a live aí do Saúde em Foco. Hoje a gente recebe aqui o ortopedista Dr. Edmilson Filho, a gente vai falar hoje sobre fascite plantar. Calma que não é imposto não é nada de... a gente já aprendeu aqui que tudo que termina com it é inflamação. Então, o que é fascite? Fascite deve ser uma inflamação em algum lugar. Não tem nada a ver com fascismo, essas coisas aí de política que está rodando o Brasil afora. A fascite plantar é uma das causas mais comuns de dor no calcanhar. Doutor Edmilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, André, bom dia, Gustavo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Novo Nordeste. Realmente é um tema muito importante, porque é uma das queixas mais frequentes no nosso consultório de ortopedia, no nosso dia a dia. Bacana. Eu estava estudando o tema ontem e eu percebi que o pé, né, ali do calcanhar, tem uma parte chamada fáscia plantar. Daí a terminologia fascite, que é a inflamação da fáscia. Vamos falar um pouquinho da anatomia do pé, para quem está em casa, entender um pouco, porque a gente tem o calcanhar, que é a parte final aqui, né? Muita gente, inclusive, conhece aí como calcanhar de Aquiles. Depois, outro tema, outro dia, vai falar por que tem esse negócio aí, né? Aquele cara é o meu calcanhar de Aquiles. As pessoas costumam usar essa expressão. Mas vamos falar um pouquinho da anatomia do pé para a gente chegar em fascite. A região do tendão calcâneo, né? Que é a região posterior, que fica atrás do pé. Essa região, ela não é a região da fáscia, né? A fáscia plantar, ela fica localizada na sola do pé, né? Vamos falar assim de uma forma mais simples para o público entender. A fáscia, ela começa na região do calcanhar, embaixo do pé, e vai até os dedos. Então, ela recobre grande parte da sola do pé. Né? É uma membrana, um tecido fibroso que recobre toda a musculatura, os tendões ali dessa região da sola do pé, da planta do pé. Doutor, quais são... eu já senti uma dor, e é uma dor muito miserável, meu amigo. Uma dor na sola do pé. Eu já sentiu, Gustavo, tu que gosta de jogar bola, já sentiu dor na sola do pé. É uma dor horrível, né, meu amigo? Por que, doutor? Quais são as causas da fascite plantar? A gente tem, para explicar isso, primeiro precisa entender a função da fáscia, né? A fáscia plantar, a função principal dela é a absorção de choque, certo? A absorção da carga que passa pelo pé, né? Então, assim, quando a gente tem uma sobrecarga dela, ou então algumas alterações anatômicas, ou, enfim... uso de calçado inadequado, prática esportiva, existem várias causas que podem levar à inflamação dessa fáscia, certo? E isso aí é o que causa a dor no pé, na sola do pé. A fascite pode ocorrer quando há muita tensão e uso excessivo da fáscia. Essa tensão pode provocar dor e dificuldade para caminhar. Doutor, essa tensão ou uso excessivo, ela se dá por atletas, por pessoas comuns, por exemplo, a mulher que usa muito o sapato alto, que aí a parte superior, aliás, a parte do calcanhar fica elevada e a parte da fáscia fica inclinada com os dedos virados para baixo. Esse tipo de calçado pode provocar aí a fascite? Sim, pode. Na verdade, a fascite, ela é multifatorial, assim, a gente tem que individualizar para ver qual é a causa do paciente específico, né? Porque ela pode ser causada desde, por exemplo, um atleta, um corredor que utiliza muito, né? Dá muita sobrecarga ali e acaba fazendo traumas de repetição, ou pode ser simplesmente uma paciente, uma mulher de meia idade, por exemplo, que é muito comum também, entre 40, 50 anos de idade, sobrepeso, né? Como eu já falei, ela é responsável por absorver choque. Então, o sobrepeso faz com que você tenha traumas repetitivos ali e o uso inadequado de calçados também, né? Essas rasteirinhas que as mulheres gostam muito de utilizar, que não oferecem suporte, né? Que não absorvem carga, sobrecarregam muito a fáscia, né? Isso aí vai levando a um quadro inflamatório de repetição, né? E
acaba que vira uma coisa crônica, né? Uma coisa que é muito difícil de tratar. Uhum. Doutor, alguns fatores aumentam as chances das pessoas terem a fascite plantar. Por exemplo, a idade é um fator mais comum em pessoas na faixa dos 40 a 60 anos, ou seja, eu já estou aí. Alguns tipos de exercícios físicos, né, atividades que eu coloco um estresse excessivo sobre o calcanhar e a fáscia, como corrida de longa distância, balé, onde tem uma inclinação, tipos de dança que também podem contribuir para a ocorrência da fascite plantar. Vamos se colocar nesses dois aí, idade e alguns tipos de exercício. Isso. Na verdade, assim, no nosso meio, o mais comum que a gente vê é a idade, né? Depois da 4ª década de vida, depois dos 40 anos, né? Os hábitos que você teve ao longo da sua vida leva com que essa face vá se sofrendo um processo degenerativo, né? Traumas de repetição e ela acaba que ela perde essa função de absorção de choque, ela diminui a função que ela tem. Então, ela sofre um processo de inflamatório crônico, né? Ela vive sempre inflamada. E aí aquele paciente que é sobrepeso, que não quer trocar o calçado, enfim. Muitas vezes tabagismo também pode contribuir. Então, são várias causas, né? A gente tem que estudar individualmente. Tem alguns problemas também de encurtamento do tendão de Aquiles, né, que leva também a esse problema. Então, isso também tem que ser observado. Mulheres que usam muito salto alto, por exemplo, que costumam utilizar, então é um dos fatores de risco também. Algumas deformidades anatômicas também, André, pode levar, assim, paciente que tem, por exemplo, aquele pé chato, né, aquele pé que não tem aquele arco que a gente chama o arco medial do pé, ou então o pé cavo também, que é aquele que tem uma cova maior do que o normal. Isso aí também são fatores de risco. Você citou um fator aí, e agora, pasmem os senhores, obesidade. Uma pessoa com obesidade pode sobrecarregar e vai sobrecarregar os músculos e ossos das pernas e pés. Apresenta maiores riscos de ter fascite plantar. Por isso que, assim, a fascite plantar, ela está entre a maior causa de dor no pé. No Brasil, a gente tem cerca de 2 milhões de casos de fascite plantar por ano, né? E, enfim, a gente tem um problema de obesidade, né? Que as pessoas cada vez mais estão fora do peso, né? E a face, ela acaba que ela começa a falhar, né? Com a idade, ela começa a perder essa capacidade de absorver a carga, né? E aí, somando as outras coisas, os hábitos ruins que a gente tem de calçado e tudo, acaba que ela falha e leva ao problema. Tem algumas outras também aqui, doutor. Por exemplo, as ocupações. Algumas profissões, por exemplo, exigem muito dos pés dos funcionários. Exemplo de operários, professores, esses que precisam ficar em pé quase que a maior parte do tempo, atendentes, vendedores e outras que passam a maior jornada de trabalho em pé ou caminhando. Essas ocupações podem levar a um quadro de fascite plantar. Por quê? Por causa do peso sobre o pé? Isso, exatamente. Você fica... tudo que você sobrecarrega, né, que você aumenta a carga em cima do pé, você faz com que ela sofra, né, a face. Então, se você fica muito tempo parado em pé, por exemplo, ela está ali absorvendo carga e ela não consegue ter essa capacidade de regeneração, né? Então, acaba que o problema, ele aparece. E, assim, uma coisa que é importante, André, que a gente não falou, assim, que a fascite plantar, ela é muito relacionada com o esporão do calcâneo, né? Muita gente conhece como esporão do calcâneo, né? É uma coisa que a gente tem que associar. Isso, porque são coisas que caminham juntos, certo? Literalmente. Isso. O esporão é aquela proeminência óssea que a gente vê embaixo do calcanhar, né? O paciente faz um raio-x, aparece aquele bico ósseo, como se fosse uma espora mesmo. Muita gente chama até de espora de galo, esporão de galo. Aquela protuberância, ela é muito confundida com a fascite plantar, porque estão localizadas nas mesmas regiões. E a fascite plantar pode fazer com que aquela protuberância óssea apareça. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, nem sempre é aquela protuberância óssea que causa a dor. Muitas vezes você pode ter aquela protuberância óssea ali, o esporão, e você não sentir dor. Ou o contrário. Enfim, você pode... o que dói, na verdade, é o processo inflamatório.
Não é aquela protuberância que as pessoas se preocupam com aquele bico ósseo que aparece ali, mas aquilo ali não é o que preocupa. Tem que preocupar com o processo inflamatório, que é a doença na fáscia. Uhum. Ok, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, mas eu quero falar para você antes do laboratório Nabuco Lopes. Lá você faz o exame toxicológico para o Detran por R$ 190 e também o exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê através do exame de sangue por R$ 199. Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho. Telefone 3522-5826. Falo ainda para você da Avícola Tenório. Pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado? A Avícola Tenório está em 3 bairros aqui na cidade de Arapiraca. Bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade. 3522-5527 ou 999754000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. Avícola Tenório, organização Fabinho Tenório. Intervalo, a gente volta já. O programa mais saudável do rádio. André faz saúde em foco. 91,5 no Nordeste FM. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região, o Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82-998010949 ou 41020500. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351, Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico Dr. Edierque Lira. CRO 2585/AL. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. O coração não está em nosso nome, mas sabe onde ele realmente está? Em nosso atendimento especializado. Está no sorriso de gratidão. Está batendo forte no seu peito. Afinal, foi para mantê-lo assim que nos tornamos o primeiro hospital de Alagoas a cuidar do seu coração. Santa Casa Cardiologia. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Diretor técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM AL25. Quem compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Inspire.
expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal, para outras nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzido, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Comparou Comprou na Nissan Osaka está de volta. Venha aproveitar ofertas como estas. Toda a linha Nissan 2020 com taxa zero. Kicks com bônus especial de até R$10.000 ou parcelas de R$599. Versa a partir de R$49.790 com parcelas a partir de R$399. E Frontier com taxa zero e bônus de até R$20.000. Passe agora na Osaka e comprove. Nissan Osaka, uma empresa do grupo JRCA. No trânsito dê sentido à vida. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97 Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Novo Nordeste FM. Programa Saúde em Foco com André Pérez. Muito bem, de volta então com o segundo bloco do Saúde em Foco, entrevistando o ortopedista Dr. Edmilson Barbosa Filho. A gente está falando sobre fascite plantar, esporão de calcânio. Doutor, sintomas. As queixas mais comuns são dor, rigidez e queimação na sola do pé. Eu já senti esse negócio aí, mas não, graças a Deus ele não chegou a se expandir para isso não. E se foi, passou rapidamente. Até fica uma pergunta no ar. Pode acontecer que você tenha uma fascite e ela vai embora assim, ou não? Então não era fascite, era outro problema que deu aí na sola do pé e de repente você confundiu com a fascite. Mas quais são os sintomas dela? Vamos falar primeiro dos sintomas. Os sintomas são bem característicos, André. O sintoma assim, é aquele paciente que acorda e quando coloca o pé no chão, ele fala: doutor, sinto como se tivesse algo furando embaixo do meu pé, assim, um prego, sei lá, alguma coisa que furando embaixo do meu pé.
E aí, ao longo do dia, eu vou andando e a dor vai melhorando. Esse é o principal sintoma que o paciente relata. Também, queimação pode ser um sintoma que o paciente pode relatar. Uma dor quando ele coloca o dedo, né, na região ali do calcanhar e também na parte de dentro do pé, também pode doer. Né? Esses são os principais sintomas, assim, mas é muito característico o paciente que acorda e coloca o pé no chão e sente como se fosse uma pontada, como se tivesse algo furando mesmo dentro do calcanhar dele. Em relação à outra pergunta, ela pode sim ocorrer de forma isolada. Ela, assim, tem casos que você pode ter feito uma sobrecarga ali no dia anterior, praticado algum exercício, ou então usado um calçado inadequado, enfim. E você teve uma inflamação isolada e depois ela não inflamou mais. Isso pode acontecer de forma isolada, sim. Agora, uma outra pergunta. Aí vem aqui, por exemplo, pergunta não. Pela manhã, ao dar os primeiros passos, após ficar em pé por muito tempo, ao subir escadas e após atividades físicas intensas, a dor pode se desenvolver lentamente com o passar do tempo. Eu tenho estado acompanhando aí a corrida, antigamente que era só uma coisa feita mais isolada, tem uma adesão muito forte do povo aqui. Aqui em Arapiraca, inclusive, a gente tem um grupo que a gente sempre vem divulgando o trabalho deles, que é o Carcará, Arapiraca Running, que são corredores de rua. Tem outros grupos também aqui na nossa cidade e tem tido uma adesão muito forte. Eu hoje, inclusive, vindo para cá, vi uma corredora de rua treinando em plena chuva. Eu falei, rapaz, que força de vontade dessa menina, né? Correndo ali na rua Expedicionários Brasileiros. Eu falei, caramba, que força de vontade. E ela lá no ritmo do caramba, uma marcha mesmo, não era uma marcha lenta, não. Era uma marcha com impulso, com vontade. As pessoas, doutor, que porventura estejam acima do peso, e pesquisas revelam que grande parte da população brasileira está acima do peso. Eu, por exemplo, estou acima do peso. Estou mais ou menos 8, 10 quilos acima do peso. Era para estar mais fitness, mas a picanha não deixa, né? E depois a gente fala sobre essas guloseimas. Feijoada não deixa, né? Mas enfim, aí a minha pergunta é, paciente acima do peso, por exemplo, eu 10 quilos acima do peso, fazendo esse movimento de pisada, de corrida, e lógico, quem amortece isso é o joelho e o calcanhar, né? Isso pode ser um agravante para a fascite? Pode, com certeza. A corrida você pode ter o problema tanto de forma crônica, né? Você vai fazendo ali, por exemplo, muitas vezes por uma questão de encurtamento do Aquiles, como eu já falei. Então é muito importante para o corredor ele avaliar como estão os grupamentos musculares do pé. Tá certo? Às vezes, se ele tem um encurtamento ali, ele não alonga direito, entendeu? Então, assim, é importante que ele faça uma avaliação antes da corrida, antes de começar a correr, principalmente se ele tiver, assim, pretensões de correr em alto nível, né? E aí você, muitas vezes, tem um encurtamento ali que você não corrige, né? E somando-se a isso, a questão do peso, né? Como você mesmo falou, certamente isso aí é uma coisa que pode levar a desenvolver um quadro de fascite plantar, né, crônico assim. E também existem casos que não são comuns, onde você pode ter uma ruptura traumática aguda da fáscia, né, mas aí são casos assim bem mais incomuns, né, não é o nosso dia a dia. O comum mesmo é a gente ver a doença que se instala progressivamente. Aí, doutor, como é que é feito o diagnóstico da fascite? Então, o diagnóstico, ele assim, basicamente é clínico, né? A gente vai conversar com o doente, ver a história dele, examinar, ver se ele tem esses encurtamentos, como já foram citados, fazer a palpação ali na região do calcanhar, ver se essa dor realmente é uma fascite plantar, né? Porque é a doença mais comum, como eu já falei, mas não é a única. Existem outras, né, que podem causar dor. Então, o exame físico ele é sempre o mais importante para a gente conseguir dar o diagnóstico, né? E aí temos os exames de imagem, né? Dentro dos exames de imagem, os principais, né? Até pelo custo menos elevado, são as radiografias, onde a gente pode evidenciar a formação do esporão ali na região de baixo do pé, da planta do pé. E é um exame muito útil também para se fazer para fascite especificamente, é a ultrassonografia. Você faz uma ultrassonografia, você avalia toda a região da face para ver
se ela tem algum espessamento, algum sinal de inflamação ali onde ela se origina. Isso é um exame também que dá muitas informações. Outros exames, assim como tomografia, ressonância, são exames mais caros e a gente só usa quando tem a desconfiança de que esse problema ele pode estar associado a outras questões, outras situações. Então, é muito raro que a gente precise utilizar esses exames, até pelo alto custo que eles têm. Entendi. Na anamnese, é importante, doutor, por exemplo, saber quando os sintomas começaram, se os sintomas eles são específicos em um momento específico do dia, que tipo de atividade física que o paciente pratica ou não, se não pratica nada, se a ocupação exige que fique em pé por muito tempo como professor, vendedor, onde está localizada a dor e se há alguma medida que melhore ou piore esses sintomas, não é verdade? A história clínica ela é fundamental, né? A gente tem que descobrir, individualizar cada caso, né, para saber, como a gente já falou, assim, que é uma doença que tem vários fatores diferentes que podem originar ela, então a gente tem que individualizar para saber o que aconteceu com aquela determinada pessoa, o que está acontecendo ali, né? Até para a gente conseguir pensar em formas de tratamento, a gente precisa individualizar a doença e saber qual o real motivo daquele problema ali no paciente. Agora, uma coisa que me vem à cabeça, doutor, é o seguinte: os fabricantes de calçados, sejam eles masculinos ou femininos, eles têm de acordo com a marca, né? Se for, por exemplo, tênis, não vou citar a marca aqui, para não dar ibope para quem não está chegando junto aqui, né? Lógico, não vou dar ibope para esse povo, não. É o seguinte: você tem alguma marca e a marca é americana, e quando você vai para uma marca que é coreana ou que é de outro lugar, que geralmente esses calçados que a gente usa, os tênis principalmente, eles são alguns deles são costurados fora, inclusive em países que você nem imagina. Você vai olhar ali, tênis made in Coreia e tal, enfim, por aí vai. Aí à medida que você vai provando, você vai percebendo que na sola do pé, justamente aqui naquela parte, naquele vácuo, no meio, isso, tem alguns que não chega, aquela palmilha, ela não chega, não tem aquela forma anatômica que permite o pé ficar completamente acomodado ali. A minha pergunta, você vai responder depois do intervalo, é o seguinte: os calçados, eles também podem provocar por essa falha, e eu já tive um problema com o calçado, viu, gente? E de marca aí que patrocina gente grande aí, do futebol nacional e mundial. Já tive problema. A palmilha tive que levar para moldá-la. Eu levei num sapateiro aqui, ele disse assim: rapaz, essa palmilha dessa marca, ela vem muito alta e ela deixa seu pé muito, muito preso dentro do sapato. De raspar a palmilha para alinhar, seu pé vai se acomodar melhor. É uma marca e não é a primeira vez que eu tive um tênis dessa marca. Aí você vai responder para a gente depois do intervalo. Lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes, você faz o exame toxicológico para o Detran por R$ 190, o exame de sexagem fetal por R$ 199. Fica na Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho, o telefone 3522-5826. E falo ainda lá da Avícola Tenório. Pessoa em frango vivo, abatido, temperado ou assado. Avícola Tenório, em 3 bairros, Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade. 3522-5527 ou 999754000. Avícola Tenório não vende frango e vende qualidade de vida. Avícola Tenório, organização do Fabinho Tenório. Intervalo, eu volto já. O programa mais saudável pra você. Saúde em foco com FFP. Mais alegria no seu dia a dia. No Nordeste FM.
saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AR. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região. O Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82-998010949 ou 41020500. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Comparou Comprou na Nissan Osaka está de volta. Venha aproveitar ofertas como estas. Toda a linha Nissan 2020 com taxa zero. Kicks com bônus especial de até R$10.000 ou parcelas de R$599. Versa a partir de R$49.790 com parcelas a partir de R$399. E Frontier com taxa zero e bônus de até R$20.000. Passe agora na Osaka e comprove. Nissan Osaka, uma empresa do grupo JRCA. No trânsito desse sentido à vida. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Quem compara, compra na Jorge Lima.
Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Limar. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O coração não está em nosso nome, mas sabe onde ele realmente está? Em nosso atendimento especializado. Está no sorriso de gratidão. Está batendo forte no seu peito. Afinal, foi para mantê-lo assim que nos tornamos o primeiro hospital de Alagoas a cuidar do seu coração. Santa Casa Cardiologia. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Doutor técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico, Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Novo Nordeste FM. Programa Saúde em Foco com André Pepe. Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Edmilson Filho, ortopedista. A gente está falando sobre fascite plantar. E agora, doutor, tratamento, como é que vai tratar, como é que a gente vai tratar a base de medicamentos, fisioterapia, exercícios, enfim, o que fazer? Essa parte, ela é muito importante, assim, eu sempre gosto de perder, assim, de conversar bastante com o paciente a respeito dessa parte do tratamento, porque a gente tem que dividir o tratamento em duas etapas, né? Primeiro, a gente precisa tratar a crise. São as dores que o paciente está sentindo, né? Essa crise vai ser tratada à base de anti-inflamatórios, de gelo local, de algumas medidas que podem ser tomadas ali analgésicas. A fisioterapia também ajuda bastante. E depois que a gente termina de tratar a crise, a gente tem que ir atrás da causa, né, que é o mais importante, que na maioria dos casos ela envolve uma coisa muito difícil, que é a mudança de hábito de vida. Você conseguir convencer uma senhora de 40, 50 anos que ela precisa perder peso, que ela precisa trocar o calçado, que ela precisa praticar algum tipo de atividade para conseguir melhorar aquilo ali. Isso é o mais complicado, porque na maioria das vezes as pessoas assim tratam só a crise, né? Só a dor, ficam tomando anti-inflamatório e aí faz uso diário de anti-inflamatório, o que é muito ruim, né? Todo dia o paciente acorda, está com aquela dor, aí toma um Tocilax, um Nimesulida, enfim, fica se tratando só a dor, né? Uhum. E a gente tem que, assim, eu sempre explico ao paciente que essa medida aí nunca vai resolver, porque quando o efeito do remédio passa, a dor volta. Se você não tira a causa, você não consegue ajudar, entendeu? Então, a mudança de hábitos de vida, você procurar o problema e resolver aquilo ali. Eu sei que
perder peso falava para o paciente que perder peso é difícil, né? Muito difícil, principalmente depois dos 40 anos, que a pessoa já tem uma dificuldade maior, mas algumas medidas, elas são eficazes a curto prazo, como, por exemplo, o calçado, né? Se a gente fala que a face ela é responsável por absorver carga, se ela não está funcionando, a gente tem que colocar alguma coisa ali para ajudar ela. Então, se a gente coloca um calçado que absorve, que tem um amortecimento, que fornece um suporte para o pé, a gente está, assim, dando uma folga a ela, entendeu? Então, isso é uma medida que é simples, né, eficaz, mas muitas vezes é difícil, né? A mulher gosta muito de usar aquelas rasteirinhas, de usar aqueles calçados planos que são muito ruins para o pé, não só para esse problema, para vários outros problemas do pé. E uso de salto também, enfim, tem várias mudanças de hábito que é complicado, né? Muitas vezes a paciente, eu falo para a paciente, o uso de salto não é bom, mas a paciente precisa trabalhar de salto, por exemplo, dependendo do lugar, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que conversar mesmo com o paciente para fazer que ele entender e a gente chegar num denominador aí, num meio termo, né? Agora, eu te fiz uma pergunta antes do intervalo, que era o seguinte, a gente tem diversas marcas de tênis, especificamente falando aí sobre os tênis, né? Alguns têm uns amortecimentos aí fantásticos, né? Maciçamente propagados aí nos meios de comunicação, sejam eles redes sociais, enfim, televisão, enfim. E numa dessas aí, para mim, para o meu pé, eu percebi que existe uma determinada marca que deixava meu pé muito desconfortável. E depois eu levei num sapateiro, ou até um calçado novo, e ele disse, rapaz, essa palmilha, ela tá fazendo mal pro seu pé, porque ela vem muito alta. Eu tenho que serrar um pouco, depois o sapato vai folgar um pouco mais. A minha pergunta, dependendo do fabricante, do estilo do calçado, do tênis, eles podem também promover o aparecimento aí da fascite plantar ou de outra doença dos pés? Pode, com certeza. É muito difícil falar assim, indicar uma marca ou dizer para o paciente qual tipo de calçado comprar, né? Porque isso é uma coisa muito individual, depende muito da anatomia da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem uma pisada diferente, enfim. Existem formas da gente avaliar isso, de fazer exames para avaliar se o paciente, por exemplo, estiver usando um calçado, estiver trocando os calçados e não estiver melhorando, da gente fazer uma avaliação do tipo de pisada da pessoa, principalmente se for um atleta, né? Para a gente conseguir individualizar o calçado para aquela situação específica ali. Isso é possível, assim, que a gente faça, porque mesmo um tênis, como você mesmo falou, de uma marca muito famosa, muito caro, ele pode não ser o ideal para aquela determinada pessoa, entendeu? Então, isso também é possível. E existe também, André, algumas palmilhas, né, ortopédicas que podem ser usadas, algumas... Ia falar sobre isso. Existem algumas lojas, né? Existem essas palmilhas do número da pessoa que permitem acomodar melhor o pé. Isso ajuda bastante, assim, como eu sempre falo, não é o que vai mudar, curar a pessoa, mas ajuda muito, né? Se a pessoa se associar isso às coisas que a gente já conversou em relação aos hábitos, a chance de cura ela é muito elevada. Os pacientes que não melhoram são muito poucos. A gente tem uma taxa de melhora nesses tratamentos assim conservadores acima de 90%. Então, assim, alguns estudos dizem que apenas 3 ou 4% das pessoas não se recuperam mesmo após esses tratamentos, desde que ela siga os tratamentos corretos. Aí a gente pensa em outros tipos de tratamento, né, que também são disponíveis, que já são tratamentos que são mais invasivos, né? Agora, doutor, essas palmilhas, elas podem ser compradas por livre e espontânea vontade do consumidor, ou o consumidor, o paciente, deve primeiro procurar o ortopedista para ele indicar que tipo de palmilha que o paciente vai comprar? Não, é fundamental que o paciente procure uma orientação, porque existem diversos tipos de palmilhas e cada palmilha com uma função específica, né? Tem palmilha que oferece só um suporte para o arco, por exemplo, que pode ser o problema da pessoa. Outras palmilhas, elas ficam restritas ali à região do calcanhar, mais para gerar um amortecimento ali naquela região.
Então, assim, é importante que você procure um profissional de saúde, um ortopedista, procure um fisioterapeuta, que você procure, assim, ter uma equipe para que ela lhe oriente e você faça a coisa de forma adequada, né? Perfeito. Conversei com o doutor Edmilson Oliveira Barbosa Filho, ele atende aqui na clínica Fraci Feijó, não é isso? Isso. Aqui no Alto do Cruzeiro. O telefone de lá é 41020533. Tem outro, doutor? Você se lembre? 35, enquanto você pega aí. Fica na Avenida Deputada Ceci Cunha, número 97, aqui pertinho da Rádio Novo Nordeste, do outro lado da rua. 41020533. Tem também aqui o 99823-3034. 99823-3034. O doutor Edmilson Barbosa Filho também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Então, a parceira aqui da gente já faz tempo aqui, você que é usuário da Unimed Metropolitana do Agreste, pode ligar e agendar sua consulta, sua avaliação. Se sente esse desconforto no pé, não tem nada pior, porque você é no pé, mas o corpo inteiro sente, né? O corpo inteiro sente, como também as questões aí relativas ao calcanhar, ao joelho. Doutor Edmilson, muito obrigado por ter vindo. Satisfação, é sempre bom tê-lo aqui. Nem preciso lhe convidar, você sabe disso. Quando estiver disponível, é sempre uma satisfação receber aqui para falar da saúde da sua especialidade, que é a ortopedia. Eu que agradeço, André, pelo convite. Para mim é sempre bom estar aqui, estar conversando e falando sobre alguns assuntos que a gente considera que são importantes aí para esclarecer as dúvidas do público em geral. Aproveito para convidar as pessoas na próxima quinta-feira, a meio-dia, depois do seu programa. Pessoal, eu vou falar sobre o joelho do atleta, fazer uma live na Unimed. Uhum. Quem tiver interesse também, o atleta, aquele corredor que tem interesse de perguntar algo, enfim, conversar sobre o assunto, entra nas redes sociais da Unimed lá, que a gente vai fazer uma live sobre isso. Bacana, você vai no Instagram, Unimed Metropolitana do Agreste, Unimed Metropolitana do Agreste no Instagram, e você vai acessar, aí vai assistir essa live quinta-feira, meio-dia. É isso, próxima quinta-feira, meio-dia. Primeiro o 20 ouve o Saúde em Foco e depois liga lá. Bacana. Bacana. Gustavo Vasconcelos, muito obrigado por ter estado comigo aqui. Lucas, obrigado pelas imagens, mas ainda mandando uns reclames para você. Laboratório Nabuco Lopes fazendo o exame toxicológico por R$190 e o exame de sexagem fetal. A partir da 8ª semana, a mamãe já pode fazer o exame de sangue e saber qual é o sexo do bebê. Bacana, né não? Então, Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho, o telefone 3522-5826, 3522-5826. Pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado, pensou na Avícola Tenório. Eu mesmo já estou pensando com aquela televisãozinha rodando aqui, com aquele franguinho assado, viu, Fabinho? Tá na hora, né? Tá na hora. Bairros Capiatã, bairro Planalto e bairro Brasília. Liga agora e peça o frango mais saboroso da cidade. 3522-5527 ou 9975-4000. 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. E mandando mais um recado aqui para você, que é o seguinte: olha só, você quer morar num lugar bacana? Pois é, o Riviera está pronto para você morar. Inclusive o autopapo foi feito de lá no sábado passado. Que lugar fantástico, um lugar maravilhoso. São mais de 56 mil metros quadrados entre áreas de lazer e áreas verdes. Isso mesmo. Parcelas fixas, sem surpresas, lotes a partir de 300 metros quadrados. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. Telefone 998010949 ou plantão no local 41020500. Segue a programação da Novo Nordeste FM. Show de bola, primeiro tempo. Vem aí o empate do Flamengo. Quem mais, Guga? Quem mais que empatou ontem? Como é que foram os jogos aí? Grêmio e Bahia foi quanto? 1-1. Palmeiras 1, Internacional 0. Tudo isso e muito mais do esporte você vai saber aqui no Show de Bola, primeiro tempo, com Oswaldo Barbosa. O Jânio Barbosa também vai estar por aqui. Jane Kleber vai estar por aqui também, né, Guga? Todo o scratch do rádio, o melhor scratch do rádio, claro, está aqui na 91,5 Novo Nordeste FM. A todos uma excelente tarde, uma ótima tarde para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Novo Nordeste. Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco na Novo Nordeste com André Pepe.
Nordeste. Todo dia, toda hora, não importa o que vou fazer, a minha alegria só depende de você. Em casa ou no trabalho, no ônibus ou no carro, junto com a galera, é em você que eu me amarro. A gente se encaixa e se entende, fica tão fácil de saber.